Agora sim, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 31, deixa eu ler com você a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele quem? Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. É só para ver se vocês estão ligados. Vou fazer um teste. Já vi que vocês estão bem ligados. Parabéns. 35, perdão. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele quem? Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Você já conhece essa história, né, de cós salteado, mas vamos lá. Outros barcos também o acompanhavam. Tinham outros barcos, não era só o barco que Jesus estava, ok? Levantou-se então um forte vendaval, uma tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de quê? De água. Jesus estava na popa, ou seja, na parte de trás, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, só não se importa que nós vamos morrer aqui, nós estamos morrendo. Ele se levantou e fez o quê? Repreendeu o vento e disse ao mar. Já viu alguém conversar com o mar, querido? Como que alguém conversa com o vento e conversa com o mar? É aquele que cria, né? É aquele que é Senhor sobre tudo, aquele que é todo-poderoso, aquele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, em que o mar tem ouvidos para ouvi-lo e o vento tem ouvidos para ouvi-lo. Porque o vento não vai nos ouvir, sequer você, nenhum de nós, mas ao Rei dos reis, ele consegue escutar. Aleluia. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, ou seja, fique quieto, se acalma, meu filho. A palavra que aparece aí, fica calmo. O mar estava muito nervoso. Então o vento se aquietou na mesma hora e fez-se grande e completa bonança, tranquilidade. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: afinal de contas, quem é este aí, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Tremendo isso, queridos. Quando você pensa no Mar da Galileia, você pensa que a água é salgada, né? O Mar da Galileia não é mar como a gente pensa de água salgada, é água doce, queridos, tá bom? Eu já tive a oportunidade de estar lá 2 vezes e conheci aquilo que é chamado de Mar da Galileia. E ela fica a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, ali é um clima semitropical. O que acontece? Um ar quente é muito produzido ali, e ele se choca com aquele ar frio. E quando isso acontece, né, geralmente perto dos montes ali, com frequência vem tempestades. Do nada acontecem umas tempestades ali. Foi interessante isso quando nós estivemos em Israel pela primeira vez. Acho que Jorge estava dessa vez, né, Jorge? Estávamos lá, e na primeira vez que fomos, o que aconteceu? Nós pegamos um barco para fazer esse trajeto, né, ali no mar. E aí fomos. De repente, do nada, começou a soprar um vento muito forte, mas tão forte que o piloto lá, né, do barco, o comandante lá do barco, ele ficou assustado, e o vento batendo, e a gente se segurando, e eu lembro do apóstolo Walter querendo orar, e ninguém conseguia orar, que a gente só pedia: Senhor, leva-nos de volta para a terra. Porque ventou forte, irmãos, mas muito forte, jogava mesmo para o alto. A gente não conseguia tirar foto, queria tirar foto, não conseguia, então segurava no barco. E conseguimos voltar lá para a terra, graças a Deus. Então, vem do nada, de repente. Então, os temporais, ali naquela região, vêm de forma súbita e vêm de forma muito violenta, justamente por essas condições atmosféricas daquela região. E é interessante que aquela região também ela é muito sujeita a terremotos. Então, com isso tudo, nós acabamos sofrendo algumas consequências, as pessoas ali sofrem consequências. Os discípulos, então, eles tiveram uma experiência tremenda com o Senhor naquela hora. Uma experiência marcante que nós lemos aqui nesse instante. E você sabe que a maioria dos discípulos, eles eram o que de profissão? Qual era a profissão deles? Eles eram pescadores, então eles estavam já acostumados com aquela realidade.
Agora você perceba, se um pescador experiente, por exemplo, como Pedro, que era experiente, e outros demais ali que eram experientes também, eles ficaram apavorados, com medo de morrer, porque o negócio foi feio. Porque se pescadores experientes tiveram, Jesus, nós vamos morrer, e já estavam pensando, nós nunca enfrentamos uma tempestade como essa, nós nunca passamos uma situação como essa no mar, porque eles como pescadores podem dizer, isso aí eu já passei tranquilo, não precisa incomodar o mestre, a gente vai sair dessa, eu já sei como fazer. Mas não, eles não sabiam o que fazer. A tempestade veio de súbito e a tempestade veio intensa contra eles, muito forte contra eles. Quando a gente olha para isso, queridos, nós temos que entender que todos nós também estamos sujeitos às tempestades da vida. Você sendo cristão ou não, estando numa igreja cristã ou não, todos nós passamos por tempestades na vida. E elas vêm de diversas formas. E nós podemos falar sobre alguns tipos de tempestades. Deixa eu falar para você rapidamente sobre alguns tipos de tempestade. Primeira tempestade que vem sobre nós, a tempestade inesperada. É aquela tempestade que vem de maneira em que você nunca esperou, de repente, puf, explodiu na tua vida. Veio, apareceu, um vento soprou, você nunca esperava, pastor Lúcio, que isso iria acontecer. Você nunca pensava, Adelmo, que isso ia acontecer. Você nunca imaginava que essa doença ia bater a porta da sua casa. Você nunca imaginava que isso poderia acontecer no seu casamento. Você nunca imaginava que a sua empresa poderia falir. Você nunca imaginava que poderia perder seu emprego. Porque você nunca imaginava que poderia não ter condições de pagar suas contas. Por quê? Porque você sempre foi muito organizado. Então vem do nada. Ninguém mandou e-mail para você avisando que vai chegar. O clima-tempo não te avisou que vai chegar uma tempestade. Ninguém mandou um aviso pelo WhatsApp. Mas quando chega, queridos, essa tempestade, como chegou para eles ali, chega agitando tudo. Chega balançando tudo, sacudindo a ponto de você gritar por socorro. Às vezes a perda de um ente querido. Ninguém marca dia para perder um ente querido. Ninguém tem dia marcado para que alguém vá partir para a glória, por exemplo. E às vezes, por mais que você conheça alguém próximo de você, próximo a você, que você sabe que talvez esteja numa situação difícil hoje, e que os médicos já falaram para você, olha, pode ser a qualquer momento, mesmo que aconteça, você vai sentir a dor do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente nunca está preparado 100% para essas coisas. Então isso vem sobre nós. E esse tipo de tempestade é uma prova tão grande, mas tão grande, e eu costumo sempre falar aqui, só sabe quem passa. Eu não sei o nível da tempestade que você está enfrentando agora, que surgiu de forma inesperada na sua vida. Que veio assim, ó, bateu a porta da sua casa, chegou, e agora, o que eu faço? Está igual aqueles discípulos. Eu sou muito experiente nisso, eu sou crente há 30 anos, eu tenho muita fé no Senhor, eu creio, eu tenho muita experiência nas lutas, mas veio de um jeito, como chegou para os apóstolos, para os discípulos que estavam ali, experientes em barco, experientes no Mar da Galileia, eles trabalhavam no Mar da Galileia a vida toda por muitos anos, mas chegou de um jeito que eles não sabiam o que deveriam fazer. Talvez esse seja o seu momento hoje. Você simplesmente está aí, mas não sabe o que fazer. Um outro tipo de tempestade que surge, primeiro é inesperada, escuta isso, é a tempestade que nós criamos. Que isso, pastor? Nós criamos tempestades? Irmãos, como nós criamos? Você sabe que Deus nos deu a capacidade de gerarmos coisas grandes, coisas boas, né? Deus nos deu essa capacidade, tanto grandes como coisas pequenas, que servem
de ajuda, coisas que servem de consolo, você vai criar coisas que vão abençoar a vida de outras pessoas. Mas há momentos, escuta isso, queridos, que nós somos capazes de criar tempestades. Nós somos capazes de criar nossas próprias tempestades. Mas como que acontece isso, pastor? Acontece, por exemplo, pela falta de perdão, pela acomodação. Tem muita gente que você vê numa situação difícil e você disse, poxa, aquela pessoa está passando uma tempestade tão grande, só que você não sabe da metade da história. E quando você vai investigar a história, você percebe que, na verdade, ela criou uma tempestade na vida dela, que não havia necessidade de criar. Ela não precisava viver aquela tempestade. Ela poderia ter superado muitas coisas. Às vezes pela desobediência, às vezes o pai falou, olha, não faça isso, a mãe falou, não faça aquilo, ó. O discipulador disse, olha, a orientação da palavra é essa aqui, mas aí resolveu desobedecer, escolheu, e aí de repente bate lá no gabinete e diz, pastor, está aqui a luta, agora resolve aí. O que eu faço agora com esse nó aqui? Você que é discipulador aqui, levanta a mão, por gentileza. Você que é discipulador, levanta a mão. Líder de célula, levanta a mão, mano. Isso aí, levanta a mão. Você é exercício físico, corre 12 quilômetros por dia. Pelo menos você volta lá na internet. Se é verdade, eu não sei. Eu creio que seja verdade. Um dia eu chego lá. Eu vou perguntar a vocês. Vocês já tiveram que desatar nó? Já viu nó? Que chega para você um nó, aí a pessoa, você diz, ó, cuidado que esse nó vai amarrar e vai ser ruim. A pessoa vai lá e aperta o nó. Aí chega para você e diz, agora desamarra esse nó para mim. Nó de marinheiro. Desata isso para mim. E o pior, querido, é que tem gente que acha que você é obrigado a fazer. Ué, você não é o pastor? Você não é ungido de Deus? Você não é ungido pelo Senhor? Ora e acaba com essa tempestade que eu criei agora aí. E o pior ainda, queridos, a tempestade que nós criamos, que nós esquecemos de um grande detalhe. Escuta isso, querido. A gente cria a tempestade e esquece que tem outras pessoas dentro do barco com a gente. A gente não está sozinho no barco. Então, quando a gente, às vezes, só pensa na gente mesmo, a gente só pensa na gente, egoísta, né? Então, cria tempestade, a gente só esquece de um detalhe. Tem esposo, tem esposa, tem filho, tem filha, tem amigo, tem irmão, irmãos em Cristo, tem parentes, que estão no barco com a gente. E a gente esquece que essas pessoas serão atingidas por nossas tempestades. E a gente pensa, né, eles vão dar um jeito. Você está lá no barco, estava todo mundo, todos os pescadores experientes lá, que Jesus escolheu, estavam lá. Mas ninguém sabia resolver o problema. Não tinha como resolver. Tem gente que é tão sensível que consegue fazer tempestade num copo d'água. Irmãos, eu vou dar um conselho a vocês. Quanto menos tempestade você puder criar na sua vida, crie. Eu sei que vem tempestades inesperadas, como já falei. Mas a gente chega a uma fase da vida, não sei vocês, que a gente paga para não entrar numa tempestade. A gente já não está a fim de mais enfrentar tempestades. Que não há necessidade desse tipo de tempestade. Mas isso a gente tem que pedir a Deus sabedoria. Quando a gente é mais jovem, a gente entra em qualquer tempestade, vai querendo, deixa comigo que eu resolvo. Já comeu o que eu faço, eu posso. Pois é, vai nessa. Hoje você fala assim, eu vou botar a mão aí, não. Está doido, eu já sei onde isso vai parar. Tem às vezes eu como pastor, a pessoa chega para mim, passou isso, eu já sabia que isso ia acontecer. Não precisa nem me falar. Eu já estava vendo as etapas todinha acontecendo, você foi, e aí eu já sabia que a tempestade ia vir. Mas por que isso? Porque eu sou melhor que os outros? Não, é porque a própria vida nos ensina a respeito disso.
Se eu conversar com minha mãe hoje, falar, mãe, eu tenho 53 anos, minha mãe tem 77. Tem dia que ela fala, meu filho, não faz isso aí não. E aí você, não, eu sei o que estou fazendo, fica tranquila. Aí vem uma tempestade, aí fala, Existe uma outra tempestade, e é a última que eu quero tratar com vocês agora. Tempestade da doutrina. Que tempestade é essa? Tempestade da doutrina. As tempestades da nossa vida não vêm para nos destruir. Pensa comigo aqui, queridos. Ela vem para nos ensinar. Mesmo que ela venha com muita força, uma força que exerce contra nós, Jesus estava deixando bem claro que aquela tempestade poderia ter servido para que aqueles homens exercessem a fé nele e iriam acabar aprendendo com aquela tempestade. Jesus não impediu a tempestade. Aquela tempestade era uma tempestade de doutrina para eles. Era uma tempestade de ensino para eles. Por quê? Jesus lá atrás, e eu já falei aqui muitas vezes sobre isso, quando ele fala para os discípulos, vamos para o barco e vamos fazer o quê? Vamos para o outro lado. Jesus já estava dizendo, nós chegaremos do outro lado. Sim ou não? Ele falou, vamos para o outro lado. Então ele já estava dizendo, nós vamos chegar do outro lado. Jesus só não contou que viria uma tempestade. Ele foi dormir e deixou a tempestade vir. De repente ele até deu, mar, pode vir. Vento, sopra forte mesmo, mas sopra pesado. Pode deixar que eu estou no controle. Mas eu quero ver o que eles vão fazer. Jesus já sabia. Então esse tipo de tempestade é uma tempestade que a gente chama de tempestade da doutrina. É a tempestade que vem que nesse momento você está tendo a oportunidade de aprender com Jesus. E aí você e eu precisamos tirar lições de tudo isso. E aí você precisa entender que esse tipo de tempestade de doutrina não está fora do controle de Jesus, não, ele está no controle de tudo. Ele continua na mesma posição, ele não muda. Porque Jesus ele não acalma apenas as circunstâncias, ele vai acalmar até nossos sentimentos também. Ele vai fazer isso. Ele está nos ensinando sobre fé e sobre medo. Ele está dizendo para a gente, vocês vão sentir medo, tá bom? Vocês são seres humanos, vocês vão sentir medo. Porque muita gente pensa, crente não pode sentir medo. Por que crente não pode sentir medo? Você nunca sentiu medo na sua vida? Naquele momento os apóstolos sentiram medo? A gente não pode ser dominado pelo medo. O problema dos apóstolos, dos discípulos ali naquele instante é que eles sentiram medo e foram dominados pelo medo. Eles poderiam ter sentido medo porque o vento era muito forte, mas eles poderiam, não, peraí, Jesus falou que nós vamos chegar do outro lado. Então nós vamos continuar lutando, vamos remando, vamos batalhando, vai soprar, mas a gente vai chegar. Mas só que o medo dominou o coração deles. Então como a gente enfrenta as tempestades da vida? Primeiro, para a gente ir para casa. Jesus deixou claro que a fé é a grande arma contra todo tipo de tempestade sobre a nossa vida. Não existe arma mais poderosa do que a fé. A fé é confiar plenamente em Deus. Não se trata de acreditar em Deus. Se trata de colocar a sua vida totalmente nas mãos dEle. É diferente, eu nem vou contar a história do malabarista aqui, você já sabe. Se você nunca ouviu, peça a pessoa que está do seu lado que ela vai te contar. A fé em Cristo é interessante porque ela se manifesta para a nossa salvação, para nos levar de volta para Deus, para termos um relacionamento com Deus, porque pela fé nós somos salvos em Cristo Jesus. Isso é prova da graça de Deus sobre nós, mas também a fé se manifesta diante dessas tempestades da vida, onde nós tomamos o que Ele falou, vocês vão para o outro lado. Ele não disse vocês, Ele disse nós vamos para o outro lado. Então você toma posse daquilo que Ele falou e segue em frente.
andando segundo aquilo que Deus declarou em sua palavra. É isso que faz você andar. É isso que faz você seguir, mesmo com a tempestade soprando contrária, inesperada ou de doutrina. Essa fé te faz seguir em frente. A fé que nós temos não nos permite tentar a Deus. Você não é aquele tipo de pessoa que vai na loja e fala assim: eu vou comprar um carro parcelado em 48 vezes, vou pagar tanto, porque pela fé eu vou pagar. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda usa a Bíblia. Isso é tentar o Senhor, meu querido. Não é assim que funciona, isso não é fé. Não é fé, isso é falta de sabedoria. Isso talvez seja uma negligência. A fé em Cristo não gera imaturidade na gente. A fé em Cristo vai gerar maturidade, mas consciência de quem Jesus é. Então a fé nos ensina sobre o governo de Jesus sobre nossas vidas. É nesse momento que quem anda pela fé irá ouvir a voz dele, irá perceber a voz dele. Se hoje você está enfrentando uma tempestade, seja o nível que for, prepare-se para ouvir a voz de Jesus. Você vai discernir a sua voz. Então, se há hoje uma tempestade que foi você que criou essa tempestade de não sei porquê, mas acabou criando, você também pode vencê-la pela fé. Mas como que eu faço isso? Nesse caso, você tem que aprender e praticar o que Jesus ensinou para superar uma tempestade que você criou. Humildemente, peça perdão. Humildemente, reconheça. Humildemente, tenha consciência, fui eu que criei tudo isso. Lembra quando Davi foi confrontado por Natã no seu pecado? E quando ele foi confrontado, ele disse: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Ou seja, toda essa tempestade que virá sobre a minha vida, porque aí Natã contou a tempestade que viria já, ali ele ia saber o que ia acontecer, mas ele não tinha noção do nível. Ele disse: virá uma tempestade, porque eu pequei contra o Senhor. E ele disse: Senhor, me perdoa. Quando ele escreve o Salmo 51. Se há uma tempestade que veio contra você de forma inesperada, da mesma forma, você deve aplicar a palavra de Deus contra aquilo que veio para te destruir. Por quê? Porque você sabe quem te governa. Você sabe que Ele não te abandona. Você sabe que Ele não pula do barco. Você sabe que Ele não deixa você naquele barco sozinho. Você sabe que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então você sabe disso. Que mesmo nessa tempestade inesperada, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então essa é a grande diferença entre aqueles que enfrentam tempestades com fé em Jesus para aqueles que não vivem tal fé. Aquele que vive a fé em Cristo sabe, ele está no barco, ele não me abandona. Aquele que veio enfrentando hoje uma tempestade que foi ele mesmo que criou, já sabe que pela fé eu posso me humilhar, eu posso reconhecer, eu posso pedir perdão e eu posso restaurar. E vou pedir ao Senhor sabedoria para administrar as consequências. Então, querido, se você quer superar tempestades, coloque sua fé em Jesus Cristo, aplique sua palavra, vença em Cristo essa tempestade que está assolando você. Como eu disse, você vai sentir medo, eu vou sentir medo? Vou. Você vai? Vai. Nós não somos melhores do que Pedro, Tiago, João, Tomé, que estavam todos ali naquele barco. E olha que eles estavam ao vivo, não era nem online com Jesus. Eles estavam ao vivo com Jesus. Mas eles ainda não sabiam quem era Jesus ainda. Por isso que no final eles falavam: quem é esse?
Tudo bem, ele já curou lá o cego, mas a gente já viu isso acontecer. Agora, quem até hoje a gente viu dizer, mar, fica quieto aí, cala a boca. Vento, fica quietinho, se acalma. E os dois, sim, senhor. E ali eles começaram a conhecer um pouco mais de quem era Jesus. Aquele Jesus que estava lá, querido, ei, é o mesmo que está aqui. É o mesmo que habita em você. É o mesmo que reina na sua vida. É o mesmo que guarda você. Todo mundo aqui enfrenta tempestade inesperada, querido. Todo mundo aqui. Poucos dias eu estava aqui, de repente chega uma notícia e falei, pera, que isso? Era uma tempestade pesada. Aquele tipo de tempestade que você diz, como que eu saio dessa agora? Já viu situações que acontecem na sua vida que você não tem controle? Você não tem o controle. Você não pode fazer absolutamente nada, você vai ter que somente crer. Tem hora que acontece isso. Você não tem o controle. Naquele momento os discípulos não tinham controle do barco. Eles perderam o controle. Não tinham controle do vento, não tinham controle do mar e não tinham controle nem de suas emoções mais. Naquele barco se revela tudo o que nós somos. Naquele barco se revela tudo o que nós podemos enfrentar. Naquele barco revela-se então a nossa dependência. Naquele barco revela-se o quanto nós precisamos de Jesus na nossa vida. É naquele barco, simples barco, naquele simples evento, naquele evento que você já leu trocentas vezes na Bíblia, que revela quem nós somos. Porque nós não somos diferentes daqueles discípulos. Mas o Jesus que estava lá também não é diferente daquele que está aqui. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, querido. Ufa, que tempestade. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? Jesus diz assim, olha, vocês vão fazer obras maiores do que a minha. Vocês farão obras maiores do que a minha.